Odeio mais do que tudo o ano em que forcei Gigi a se casar comigo. Ela tem autismo. Ela é intimidada e com certeza não vai reclamar, seus olhos ficam vermelhos de raiva. Sendo tratada como um canário doméstico criado em cativeiro. Ela só vai gemer e chorar baixinho. Nós nos odiávamos profundamente. Mas em uma noite de inverno posterior, eu só cheguei 2 horas atrasada. Durante o qual ela me ligou inúmeras vezes. Na verdade, como a chamada foi encaminhada para o correio de voz, ela repetira sem voz repetidamente. Volte, volte, volte. No dia em que me mudei para a família Shen com minha mãe depois que ela se casou novamente, eu me apaixonei por Gigi, Shen Ouvei, à primeira vista. Ela tem traços faciais delicados e pele branca e fria. Ela estava vestindo apenas um vestido branco. Sentada silenciosamente no sofá. Exatamente como a boneca que eu costumava implorar e não conseguia. Eu fui atraída por sua aparência. Sempre chamando de irmã, irmã atrás dela. Mas Shen Ouvei nunca me colocou em seus olhos. Apenas interessado em textos chatos. Naquela época, para se adaptar à nova família o mais rápido possível, minha mãe, que dependia uma da outra para sobreviver, gradualmente me negligenciou. Além da frieza de Gifu, eu frequentemente me sentia frustrada. Shen Ouvei sofre de autismo. Desde que a mãe dele faleceu, ele nunca mais saiu de casa. Passa o dia todo trancado no quarto. Então a brancura da pele dele é um branco doentio de nunca ter visto a luz do sol. Minha mãe entrou na família Shen no começo, simplesmente para cuidar dele. Sob cuidados dia e noite. Shen Ouvei gradualmente se acostumou com a aproximação da minha mãe. Gifu também começou a nutrir sentimentos por minha mãe com o tempo. Escolher se casar também foi uma consequência natural. Mas depois do casamento, minha mãe começou a girar em torno de Gifu. Lentamente, ela começou a me negligenciar e a Shen Ouvei. E para agradar Gifu, eu assumi a responsabilidade de cuidar de Shen Ouvei por conta própria. A primeira coisa que eu fazia toda manhã era trocar a roupa de Shen Ouvei. Ela provavelmente não entende a alegria de ficar acordada até tarde. Ela sempre acorda muito cedo. Então se senta na cama com um olhar vago. Eu abri o pijama dela de forma amigável. Aprecio a beleza antes de colocar as roupas nela. Culpe-me por não resistir e beijar a bochecha dela. Vendo seus cílios longos, grossos e encaracolados tremerem levemente. Eu ri animadamente. E acabei sendo violentamente derrubada no chão por ela. Se eu não tivesse corrido rápido, ela provavelmente teria me espancado até a morte em um ataque. Quando fui levar o almoço para ela, fiquei totalmente boazinha. Entreguei a comida na mesa do lado de fora do quarto e fui embora. Volto em 1 hora para pegar a tigela de comida. Quando o sol da tarde sai do quarto, eu vou acender a luz para ela. À noite, tenho que esperar Gifu voltar. Shen Ouvei só vai dormir depois que a interação entre as duas mulheres terminar. Mas hoje à noite, Gifu está ocupada. Então, minha mãe me pediu para dizer a Gigi para descansar mais cedo. Estou preocupada que ela ainda não tenha se acalmado. Bati na porta e esperei 2 minutos antes de entrar. Era um pouco diferente do habitual. Shen Ouvei não estava lendo hoje. Ela estava olhando fixamente para a janela escura. Eu pensei que ela estava esperando por Gifu. Eu expliquei em voz baixa. Tio Shen tem um jantar de negócios hoje à noite. Você pode ir dormir primeiro. Ela não me respondeu. Por um longo tempo, não houve movimento, como se ela estivesse congelada. Eu cutuquei ela levemente. Depois de ter certeza de que ela não estava tendo um ataque, eu a abracei por trás e levantei a bainha de sua camisa. Depois de arrastá-la à força para a cama e arrancar suas roupas. A pele branca como sangue era deslumbrante sob a luz. Recuei 2 passos para admirar. Quando a pele dela ficou arrepiada. Troquei de roupa de dormir. Dia após dia. Desenvolvi um forte senso de possessividade por Shen Ouvei. Então, quando ouvi meu padrasto e minha mãe lá embaixo, discutindo o casamento dela, a corda chamada razão se rompeu. Fiquei irritadiça e irritada. Sempre silenciosamente, o favoritismo da minha mãe e a indiferença do meu padrasto foram lembrados em meu coração repetidas vezes. As emoções negativas acumuladas dessa forma explodiram em uma tarde muito comum. O motivo foi que Shen Ouvei derrubou o copo d'água. Isso era originalmente uma coisa trivial como gergelim. Eu não deveria estar com raiva. Mas quando o gergelim cai por todo o chão, é o suficiente para me fazer entrar em colapso ao pegá-lo. Eu não ouso bater nela, então amarro suas mãos e pés. A beijo à força repetidas vezes.
Ela é tola e não resiste, sufocando desesperadamente até que seu rosto fique vermelho. O corpo quente treme involuntariamente. O olhar tornou-se triste. Um sorriso sinistro e quase imperceptível escapou de seus lábios. Eu observei em silêncio e de repente não estava mais com raiva, mas a amei ainda mais. Depois, ouvindo-os falar sobre o genro ideal que haviam encontrado, eu simplesmente desmaiei de raiva. Todas as manhãs, depois de desmaiar de raiva, eu a tratava como uma princesa, servindo chá e água, aliviando sua preguiça. Eu queria alimentá-la na boca. Mas à noite, eu a tratava como um cavalo de corrida. Sobre o fato de eu maltratar Shen Ouvei, só minha mãe sabia a verdade, mas ela não ousava me desafiar. Só podia fazer sopa todos os dias para fortalecer nossos corpos. E Gifu, vendo-nos tão próximos, pensou que eu estava cuidando muito bem de Shen Ouvei. De repente, me olhou nos olhos e perguntou: "Você gostaria de trabalhar no grupo?" Fiquei lisonjeada, mas relutante em deixar o ninho de conforto que eu havia criado. Eu disse que precisava pensar sobre isso. As rugas na testa de Gifu se suavizaram ligeiramente. Ele sorriu aliviado. Naquela noite, observando Shen Ouvei mais uma vez mostrar o olhar perdido e lamentável, silenciosamente, tomei uma decisão. Mas só depois de me apresentar formalmente ao grupo, é que transferi minhas energias para o trabalho, gradualmente diminuindo o tormento de Shen Ouvei. Shen Ouvei sofre de autismo e não consegue administrar os negócios da família. Gifu também não queria que o poderoso grupo beneficiasse seus sobrinhos gananciosos. Então ele me valoriza muito como genro. Senti uma onda de alegria. Mas quando vi Gifu perguntando no grupo, Shen Ouvei não se machucou, certo? De repente, fiquei calmo. Apenas um vaso de alguns milhões. Aos olhos de Gifu, é muito menos importante do que sua preciosa filha. Eu também perguntei preocupado. Wei ficou assustada? Devo voltar para confortá-la? Embora o poder seja fascinante, a saúde é a prioridade número 1. Yanzhou fez horas extras por mais de meio mês. Estou com dores de cabeça todos os dias agora. Após ver minha mensagem, Gifu imediatamente aprovou minha licença. Enquanto todos voltavam correndo para o trabalho depois do almoço, eu dirigia meu Yangvan para casa, sem pressa. Passei por uma confeitaria. Desci para comprar um bolo de morango. Chegando em casa, primeiro afastei minha mãe, que estava de guarda do lado de fora. Wei deve ter se assustado hoje. Mãe, faça um chá calmante para ela. Esperei me afastar lentamente, olhando para trás a cada 3 passos. Só então entrei e tranquei a porta. Depois de passar esses dias juntas, Shen Ouvei já se acostumou com meu ritmo. Ao ouvir os passos, ela imediatamente se comporta como um servo assustado, erguendo as orelhas. Seus olhos sem vida olham para mim com cautela. E o que eu mais amo é esse par de olhos nebulosos dela. Aqueles olhos rasos, com as pontas levemente curvadas para cima, fazem com que ela, que é 3 anos mais velha que eu intencionalmente interpreto mal o que ela quer dizer. Quando ela está prestes a balançar a cabeça em negação, agarro seu queixo e abro à força aquela boca que se recusa a responder. Depois, eu a deixei ver deliberadamente aquela fina tira prateada que foi arrancada. Irmã, eu trouxe um bolinho macio e cheiroso para você. Quer comer? Ela me encarou com os olhos vermelhos, sem nenhuma força intimidadora. Só alimenta minha arrogância. No final, usei um lenço de papel para ajudá-la a comer inteiro. Bolo de morango. Nenhum pedacinho sobrou. No dia seguinte, quando acordei, o ponteiro das horas já apontava para 7. E Shen Ouvei ainda estava sentada à beira da cama, atordoada, completamente imóvel. A silhueta esguia e frágil exala teimosia. Eu ri de raiva. Eu ensinei os passos para trocar de roupa por 3 meses. Você é autista, não idiota. É impossível não aprender. Ela olhou para mim. Sua testa estava franzida de raiva, olhando para a mordida deixada no canto da boca ontem à noite que já cicatrizou. Eu tive a ideia de provocá-la. A irmã deve estar esperando que eu rasgue brutalmente a camisola. Um choque brilhou em seus olhos. Ela correu repentinamente para o canto do quarto e se agachou. Braços brancos que raramente viam a luz do dia, abraçando firmemente os joelhos. Veias azuladas eram vagamente visíveis sob a pele. Que visão patética e adorável. O ponteiro dos minutos do relógio já apontava para 7. Enquanto isso, peguei o terno que usaria para o trabalho.
Troquei de roupa na frente dela. Enquanto lembrava friamente. Mais 5 minutos para a irmã. Se você não estiver pronta em 5 minutos, eu mesma virei para servi-la. Shen Youvei trocou de roupa no último segundo da contagem regressiva de 5 minutos. Trocou de roupa. Eu perguntei a ela. Que recompensa você quer? Seus olhos se arregalaram em choque. Seu rosto pálido rapidamente ficou vermelho. Seus dedos apontaram ansiosamente para a porta. Depois de intimidar Shen Youvei, meu humor para ir trabalhar, que era como ir a um enterro, melhorou. Depois de terminar o trabalho do dia com extrema eficiência, eu estava me preparando para sair mais cedo. Quando cheguei à porta do elevador, por sorte, fui recrutada pelo chefe. Gu Xuan, espere um pouco. Hoje à noite, vamos jantar com o Sr. Li do grupo em Jiuan. Eu dei um pouco de ar a ela. À noite. Para ajudar o chefe a conseguir o grande pedido do Sr. Li, bebi até ver tudo duplicado. Quando voltei, Shen Youvei ainda não estava dormindo. Ela estava olhando na direção da luz noturna, perto de um cadáver com um propósito desconhecido. Estou um pouco instável. Sorri e caminhei até a cama, querendo vê-la claramente. Mas assim que me aproximei, ela se esquivou de mim, correndo para fora da cama. Em seguida, ouvi-se um som de vômito vindo do banheiro. Eu a segui para ver. Vi que seu rosto estava completamente sem cor. Ela estava tremendo, apoiada fracamente no vaso sanitário. Um pouco desajeitada, mas ainda bonita. Sentindo minha aproximação, Shen Youvei, em um reflexo, jogou todos os objetos em mim. Cada estrondo mais urgente que o outro. O som reverso mais estridente que o outro. O desgosto em seus olhos. Parecia tão intenso que se materializou. Eu continuei me aproximando, sem desistir. A irmã me odeia tanto assim? Baixei a cabeça para beijar sua orelha. Mas fui pega de surpresa com uma cuspida. Vaza. Eu parei imediatamente. Olhei atonita para Shen Youvei. Você sabe que ela não é muda. Alguém sente que um milagre aconteceu diante de seus olhos. Eu pensei, um pouco incerta. Parece que é a primeira vez que ela me responde na cama. Mesmo que sejam palavras hostis. Eu perdi a paciência e tirei a roupa suja, acalmando-a cuidadosamente como durante o dia, aconchegando-a na cama e cobrindo-a com um cobertor. Só então voltei ao banheiro para limpar a bagunça, e aproveitei para me limpar profundamente. Ao sair do banheiro, eu olhei especialmente para a hora. Já era 1 da manhã, ela já deveria estar dormindo. Esquece, não vou olhar as mensagens do grupo. Abraçar minha esposa para dormir é o mais importante. Mas antes mesmo de chegar perto da cama, uma sombra escura voou e atingiu meu rosto rapidamente. Cobri meu rosto e agachei, sentindo a dor. Lágrimas fisiológicas escorriam do canto ferido do meu olho, e o outro olho viu a arma do crime no chão. Era meu celular. Quanto ao culpado, não precisava pensar muito. Você está louca? Eu não fiz nada para você, não é? Perguntei em voz alta. Falar puxava a ferida. Meu rosto se contraía involuntariamente. Mas, inesperadamente, Shen Youvei ficou ainda mais irritada do que eu. Ela chutou o cobertor como uma louca. Desceu da cama descalça. E então pegou tudo que estava ao alcance. E jogou no chão com força. O barulho enorme rapidamente alarmou o resto da casa. Gifu entrou correndo, vestindo um casaco. Olhou friamente ao redor por uma semana. E apontou diretamente para mim. O que está acontecendo no meio da noite que não consegue dormir? Minha mãe também chegou neste momento. E me perguntou timidamente. Xiao Xuan, o que aconteceu? Eu murmurei baixinho. Como posso explicar? Não consigo explicar. Assim como no primeiro mês em que segui minha mãe para me casar com a família Shen. Eu tentei ao máximo agradar Shen Youvei. Assumi proativamente a responsabilidade de cuidar dela. O que ela queria fazer, o que ela queria. Só precisava olhar mais uma vez. No segundo seguinte, eu entregava proativamente a ela. Mais uma vez eu interpretei mal e causei seu descontentamento. Na frente de Gifu e da minha mãe. Ela jogou os hashis no meu rosto sem cerimônia. Olhei para minha mãe, magoada, querendo explicar claramente. Mas fui repreendido em voz baixa por Gifu. Apenas coma sua comida e não faça tantas travessuras. A regra em nossa casa é não falar enquanto come. Você pode não saber porque acabou de chegar, mas lembre-se disso no futuro. Ninguém queria me ouvir explicar. Finalmente, eu tive que respeitosamente pedir desculpas a Shen Youvei.
Aquele dia era tão semelhante a hoje, 2 anos depois. Ironicamente, todos os esforços que eu pensava ter feito, no final, nada mudou. As pessoas que me odeiam ainda me odeiam tanto. No quarto, Gifu tentou desesperadamente controlar Shen Ouvei, que estava fora de controle. Mamãe ligou para a emergência. A babá estava limpando os cacos com os materiais de limpeza. Não force a entrada em um mundo onde você não cabe. Amei com os olhos dos outros, cansando meu próprio coração. Se eu tivesse reunido coragem para partir após a primeira derrota naquele ano, para partir com coragem, o final seria diferente agora? Eu dirigi até a frente do prédio da empresa, e fiquei sentada pensando a noite toda. Quando chegou a hora de trabalhar no dia seguinte, o celular vibrou de repente. Um anúncio apareceu repentinamente no grupo de trabalho. A filial de Aishin está com muito trabalho. Especialista em marketing de precisão e supervisor de excelência. Aqueles que estiverem interessados em ajudar, inscrevam-se ativamente. Por um capricho, preenchi o formulário de inscrição, antes que o resultado da aprovação fosse divulgado. Meu telefone tocou 2 vezes. A primeira foi da operadora 10.086. No momento em que ouvi o toque, meu couro cabeludo ficou dormente. Meu corpo inteiro ficou dormente como se estivesse levando um choque. A segunda ligação finalmente foi de Gifu. O que eu temia aconteceu. Com medo de que, não há nada a temer. Ele viu meu rosto e ficou zangado. Em vez de respirar pelo nariz. Agora está com medo. Eu te perdoo por causa de Shen Ouvei. Eu promovi você para esta posição. E é assim que você me agradece? Primeiro, irritando Shen Ouvei para fazê-la adoecer. Então, aproveitando a oportunidade para fugir para Aishin. Gurran, Gurran. O que você tem na cabeça? Aperto meu telefone com força, minha garganta está seca e apertada. Shen Ouvei não quer me ver. É melhor para todos se eu for embora. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Eu ouvi Gifu rindo para alguém. Ok, eu entendi. Então, Ouvei, por favor, cuide dela, doutora Lu. Eu estava um pouco hesitante. Eu queria perguntar sobre Shen Ouvei, mas a ligação foi desligada de repente. Logo o telefone vibrou novamente. O presidente Shen Shanjun aprovou seu pedido. No dia da partida, ninguém veio me ver partir. Até minha mãe esperou que eu me instalasse em Aishin, para então mandar mensagem perguntando: por que eu não voltei ontem à noite? Shen Ouvei fez tanto escândalo que não queria dormir. Seu tio Shen ficou muito irritado. Eu nem ouso incomodar os dois, pai e filha. Que tal você continuar se escondendo por mais alguns dias? Eu esbocei um sorriso amargo. E respondi que sim. As tarefas da filial são mais pesadas e as pessoas mais difíceis. Nos últimos 2 meses, eu quase perdi contato com a família. Às vezes, quando terminava de trabalhar, eu me sentava e abria o grupo da família inconscientemente. As mensagens do grupo ainda estavam paradas na última vez. A foto do vaso que Shen Ouvei quebrou parecia congelada ali. Eu fiquei em silêncio por um momento. E então cliquei no avatar de Shen Ouvei, olhando para a menininha dançando. Em um planeta brilhante, atônita. Eu ajudei a registrar essa conta para ela. Algumas mensagens esparsas no grupo. E os momentos também foram postados por mim. Apenas o avatar foi escolhido por ela mesma, sob minha pressão. O avatar representa o humor. Assim que vejo sua foto de perfil, sei se você está de bom humor ou não. Na época, insisti por um bom tempo. Até que ela finalmente escolheu uma foto. Tenho observado a foto de perfil dela todos esses dias, como um novato que acabou de aprender a investir. Um fundo de 100 yuans. Gostaria de verificar 800 vezes por dia. O novato em investimentos tem medo de perder dinheiro e ficar preso. Enquanto eu tenho medo do acúmulo de raiva. Tenho medo de ser gradualmente esquecida. Só de pensar nisso, sinto outra dor surda no coração. Cerro os dentes e desligo a tela. Mergulho no trabalho desesperadamente. Por causa da minha posição como genro do presidente do grupo. Ainda é válida. Então, para muitas coisas, contanto que eu me esforce, é provável que haja retorno. Além da inclinação dos recursos internos, há muitas oportunidades de ascensão. Por exemplo, na lista de promoções de alguns dias atrás, meu nome estava lá em destaque. Fiquei ocupada até às 6 da tarde. Peguei meu celular para pedir uma bebida. Desbloqueei a tela e ainda era foto de perfil de Shen Ouvei. Eu só vi um monte de fundos VX riscados.
Cerca de meia hora se passou. Uma colega me ajudou a trazer meu café. Vai fazer hora extra hoje à noite de novo? Você sabe que se tornou aos olhos de todos um trabalhador incansável? Eu sorri e não me importei. Mas a colega não parecia querer ir embora. Ela apoiou uma mão na minha mesa e arqueou uma das sobrancelhas. Gerente Gu, o trabalho nunca acaba. Você se esforçando assim está colocando muita pressão sobre todos nós. Por que você não vem beber algo conosco hoje à noite? Para relaxar. Essa pessoa quase me disse diretamente que ser tão competitivo é falta de educação. Eu aceitei o convite prontamente, sem hesitar. Olha, você está aqui há tanto tempo. A colega tinha preparado um monte de conselhos e de repente foi interrompida. Quase não conseguiu falar, de tão surpresa. Você realmente concordou? Eu balancei a cabeça. Ultimamente, tenho estado um pouco estressada. Não é para ser evasivo de propósito. Estou realmente cansada. Desde que cheguei aqui, tenho trabalhado sem parar para cumprir os prazos. E minhas emoções estão extremamente desgastadas. Chegar até agora já é exaustivo física e mentalmente. À noite, perto da hora de sair do trabalho, há uma agitação na área do escritório. Desligo meu computador, saio e me junto a eles. O gerente de departamento que me ajudou a entregar o café antes. Bai Ningbin está discutindo como ir. Alguns jovens colegas do sexo masculino vieram de ônibus ou de scooter elétrica. Eles precisam que colegas que dirigem os levem. Os colegas do sexo masculino estão competindo para sentar no banco do passageiro do carro de Bai Ningbin. Restam 2 colegas do sexo masculino com aparência comum. Ainda não foram designados. Ao ouvir isso, balancei minhas chaves. Entrem no meu carro. Lembrem-se de me enviar a localização. Deixei o carro de luxo em casa. Usei minhas economias para comprar um carro simples aqui para me locomover. Ambos os colegas do sexo masculino deram um suspiro de alívio. Mudança para o bar. No momento em que ouvi o ritmo da música, meus nervos tensos finalmente relaxaram um pouco. Todos juntaram dinheiro para alugar um camarote, fofocando e reclamando. Só nós bebemos. Um copo atrás do outro. Meu cérebro, que vivia divagando, finalmente parou de funcionar. Baining me deu um tapinha. Disse que a supervisora está sofrendo por amor. Embora eu estivesse bêbada, ainda estava muito lúcida. Sorri e levantei meu dedo, expondo a aliança de casamento. Sofrendo por quê? Eu sou casada. Um clamor surgiu ao redor. Você se casou tão jovem? Eu me lembro que você ainda não tem 30, certo? Ser supervisor é tão estressante. Então é melhor eu ser um funcionário comum. Disseram que a supervisora é realmente ousada. Até a pessoa mais sóbria foi embriagada. Não tem nem onde te levar de volta. Eu não expliquei. Apenas sorri embriagada. Um colega se ofereceu para me levar para casa, só pedindo para eu deixá-lo ficar uma noite, por causa da família dele. Eu disse que não tinha problema. Agora não há mais preocupações. Eu bebi ainda mais desenfreadamente. No final, esqueci até como voltei para casa. Só me lembro do colega me ajudando a ficar na porta e perguntando: é aqui? Acordei de ressaca. A dor de cabeça parecia não ser minha. No entanto, quando voltei a mim e liguei o telefone, percebi que nessas 14 horas de inconsciência, além das notícias, ninguém me procurou. Eu me limpei. Bati o ponto para trabalhar em casa. Depois, quando fui buscar a comida que pedi, vi um bilhete deixado pelo colega no corredor. Bilhete deixado. Obrigado, gerente Lee, por me acolher. Fui trabalhar. Assim que terminei de ler e coloquei o bilhete, o telefone tocou. Xiao Xuan. A condição de Shen Youwei piorou repentinamente. Não só agrediu a nova babá, como também se recusa a comer. Por causa disso, seu tio Shen perguntou sobre você pela primeira vez. Volte logo. Todos estão com saudades. Eu ri. Mãe, estou trabalhando, não me divertindo. Não posso simplesmente voltar quando quero. Minha mãe não trabalha desde que se casou com Gifu. Ela gasta pelo menos 200 ou 300 mil por mês. Nem se importa com meu salário. Você é boba. Contanto que você mantenha Shen Youwei sob controle, você terá tudo o que quiser. Um grupo tão grande será seu. Não seja teimosa. Se eu não te vir voltar amanhã à noite, não me chame de mãe nunca mais. O telefone foi desligado impacientemente. Depois que a tela ficou preta, eu fiquei parada, pensando loucamente. Por que Shen Youwei teve um ataque?
Eu não sou médica. Faz diferença se eu voltar ou não. Apesar de pensar assim. Ainda assim, reservei uma passagem de ida e volta para o mesmo dia. Jianshen, a milhares de quilômetros de distância. Na escuridão, uma pessoa é novamente despertada por um pesadelo. Ele se senta, embrulhado nas cobertas. Cabelos úmidos de suor grudam em sua testa, revelando um tanto de abatimento. O pesadelo se repete todas as noites. Shen Youvei se inclina. Cobre o rosto com as mãos. Sufoca gemidos de dor. Seus olhos negros e nebulosos estão vermelhos e ardentes. Sua garganta está seca. Mas quem lhe dava água já se foi. E a babá que cuidou dele ontem à noite, de fato, intencionalmente derramou água sobre ele, tentando profanar seu corpo. Um lampejo de crueldade brilhou nos olhos de Shen Youvei. Seu rosto, cada fio de seu cabelo, cada centímetro de sua pele. Só aquele homem pode tocar. Unhas longas e sem corte cobrem seu rosto, deixando 10 marcas roxas. Sentindo uma dor lancinante, Shen Youvei pisca. De repente, surge uma emoção chamada angústia. Ele não me ama mais? Por que ainda não voltou? No voo matinal para Aishin, você pode ver o nascer do sol. Mas, quando voltei para a casa do Shen, já era meio-dia. Gifu não estava em casa. Eu estava sozinha comendo na mesa. Quando ele me viu aparecer, ele bateu na minha mão. Sua ingrata, suba as escadas comigo agora mesmo. Eu engoli em seco. Eu o segui. Abri a porta do quarto e estava tudo escuro. Cortinas grossas do chão ao teto bloqueavam toda a luz do sol. A luminária de cabeceira em forma de planeta emitia uma luz suave. Shen Youvei na cama estava com os olhos fechados e as sobrancelhas ligeiramente franzidas. A enfermeira também parecia um pouco eficiente. Mas suas bochechas pálidas estavam com um raro rubor por causa da febre. Raramente tinha alguma cor. Minha mãe piscou para mim. Virei-me sem expressão. Primeiro, encontrei meu próprio copo. Enchi com água e bebi em alguns goles. Depois peguei o copo de casal ao lado. Peguei um terço emprestado. Quando voltei para a cama para ajudar Shen Youvei a se levantar, minha palma instintivamente acariciou seu cabelo macio. Este tipo de serviço a ela eu domino como ninguém. Mas Shen Youvei não bebeu muito. Seu olhar estava um pouco confuso, olhando para mim com os olhos vidrados. Eu me senti desconfortável sob seu olhar, preocupada que ela perdesse a paciência novamente. Rapidamente me levantei da cama. Assim que me virei, ouvi um barulho atrás de mim. Shen Youvei caiu da cama. O pijama de seda preta fazia parecer uma escultura de gelo. Eu estalei a língua levemente e a levantei com força. Por que de repente ficou tão doente? Ela não disse nada e silenciosamente apoiou a cabeça em mim, seus braços apertando minha cintura com força. Como um bichinho que encontrou um lugar para se apoiar, obediente e frágil. Eu relaxei e estava prestes a afastá-la, quando de repente senti um calor escaldante entre minhas clavículas. Ela estava chorando. Eu não entendi e levantei seu queixo. Queria entender o que se passa na mente dela, mas só consigo ver seus olhos cheios de vasos sanguíneos. De repente, ela me beijou. Seus lábios rachados e descascados estavam um pouco ásperos, mas com o beijo apaixonado, parecia que tudo se suavizava. 3 meses sem contato. Nossos movimentos estavam um pouco estranhos, mas nos beijamos apaixonadamente. No final, acidentalmente mordi a ponta da língua dela. Shen Youvei gemeu. Eu me aproximei rapidamente. Desculpe, abra a boca, deixe-me ver. Ela levantou a cabeça, com as pupilas contraídas, como se tivesse percebido algo. De repente, me empurrou, e então cambaleou até a beira da cama. Acidentalmente derrubou o copo d'água. Dengue! Assim que o copo tocou o chão, minha mãe abriu a porta ansiosamente. O que aconteceu? O que aconteceu? Conversem com calma. Não briguem nem quebrem nada, por favor. Xiao Xuan. Shen Youvei está doente. Você não pode deixá-lo em paz? Eu não fiz nada. Minha mãe me encarou furiosamente. Virou-se e notou Shen Youvei descalça no chão, assustada como se o mundo estivesse desabando. O chão está tão frio. Shen Youvei ainda está com febre e doente. Por que você não colocou os sapatos nela? Eu abri a boca. No fim das contas, as milhares de palavras no meu estômago se transformaram em uma frase. Deixa pra lá, deixa pra lá. Coisas feitas às pressas não têm graça. É melhor ficar em silêncio do que falar demais. Pensar demais só vai te deixar mais triste.
Lentamente, recuei até a porta do quarto. Uma notificação de voo apareceu no meu celular. Tempo de viagem de ida e volta, 6 horas. E eu fiquei na casa do Shen por menos de 1 hora. Depois que o avião de volta para Aishin pousou, liguei os dados móveis. Algumas mensagens não lidas apareceram na barra de notificação. Minha mãe perguntou onde eu estava. O pai de Ji perguntou se minhas asas estavam ficando fortes. Eu sei de tudo. Já eram da manhã quando cheguei em casa. Estava com preguiça de pedir comida, então fiz um miojo. O miojo ficou pronto e eu dormi. De manhã, joguei no lixo. Cheguei na empresa e fui notificada de que fui demitida. Os colegas com quem eu estava bebendo há uns dias estavam todos indignados. Por que demitiram Gu Xuan, que estava indo tão bem? Vocês têm que dar uma explicação. Quer dizer, tinha que ser tão repentino assim? Não precisa de transição? O esforço de Gu Xuan durante esse tempo estava claro para todos. Vocês não têm medo de desmotivar a todos fazendo isso? A expressão do chefe, confrontado, ficou feia. Ele jogou a frase "se você não quer, tem quem queira" e foi embora. Logo fui removida de todos os grupos de trabalho, grandes e pequenos. O RH, sabendo da minha situação, explicou, meio sem jeito, para mim. É uma ordem da presidente Shen. E como você foi transferida da sede? A compensação também é gerenciada por lá. Eu balancei a cabeça e arrumei minhas coisas para ir embora. Bai Ning e os outros ainda planejavam fazer uma festa de despedida para mim. Eu vou embora. Não precisa, eu cuido do gatinho. Tenho que continuar procurando um emprego para sustentá-la. Todos pareciam um pouco estranhos. Me repreenderam severamente. Gu Xuan, você é um idiota? Tem uma casa para não voltar, uma cama para não usar? Você tem que bater com a cabeça na parede para se virar? Você sabe que Shen Ouvei. No meio da bronca, ela de repente suavizou o tom. Shen Ouvei provavelmente está sentindo sua falta. Não diga nada. Mas ela passa o dia todo abraçada à foto do casamento de vocês. Eu me encostei exausta nas caixas de papelão. Mas é estranho. Quanto mais eu sou superficial, mais vocês se apressam. Quanto mais eu me esforço, vocês parecem ter me pego em flagrante para negociar comigo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Continuei falando despreocupadamente. Algumas coisas que ouvi me deixaram feliz. Mas não vou mais acreditar, já que o presidente Shen me expulsou da empresa. Então, por favor, aproveite para dissolver meu casamento com Shen Ouvei também. Também desfaça, por favor. O que passou, passou. Não vou mais incomodar. Do outro lado da linha, parecia que algo quebrou. Fiz uma careta e estava prestes a falar. O telefone foi desligado de repente. Deixa pra lá. Antes, a única maneira de expressar meu descontentamento era demorar para responder. Mas agora eu posso fazer o que quiser. Se desligou, que se dane. Afinal, nada é o fim do mundo. E eu não vou voltar. Depois, mudei de casa e de área. Trabalhando duro e em silêncio no que eu amo. Cuidando de um gatinho dócil e obediente. O outono no sul ainda é quente. Eu trabalho em casa durante o dia. E passeio com o gato ao entardecer. A vida é plena. Mas minha mãe sempre quer quebrar minha vida pacata. Sempre tentando me arrastar de volta para o lamaçal. Shen Ouvei é bonita, só tem um temperamento ruim. Ela deve estar arrependida de ter descontado em você. Todas as noites, ela tem que abraçar a foto de vocês duas para conseguir dormir. Xiao Xuan. Seu tio Shen perguntou se você vai voltar no festival do meio-outono. Eu me sacrifiquei para te criar. Você simplesmente não se importa comigo. Você pode ficar com raiva de Shen Ouvei. Mas como você pode sequer não querer sua mãe? Por favor, faça isso pela sua mãe. Volte no dia do solstício de inverno. Eu fiz bolinhos recheados com carne e raiz de lótus para você. Mamãe me deu a vida e me criou. Eu nunca me defendi dela. Após repetidas investidas, meu coração amoleceu vergonhosamente. Mas as passagens aéreas para o dia do solstício de inverno estavam esgotadas. O trem de alta velocidade só tinha horários muito tardios. Na noite do solstício de inverno, eu embarquei no trem para casa. Minha mãe perguntou no grupo: "Onde está Xiao Xuan?" Olhei para a janela escura e reflexiva do trem, me preparando para enviar minha localização. Aconteceu que o trem de alta velocidade entrou em um túnel. O sinal foi repentinamente interrompido. Cliquei impacientemente algumas vezes. Acidentalmente cliquei em compartilhar a localização em tempo real.
com preguiça de me incomodar novamente. Simplesmente juntei 2 dedos e reduzi o mapa. Depois de ver claramente a localização, eu estava prestes a encerrar o compartilhamento. De repente, outro avatar apareceu ao lado do avatar acima. Um tanto desconhecido. Não é o estilo artístico da mamãe, nem a paisagem do pai Ji. O nome de uma pessoa de repente ocupou toda a minha mente. É Shen Youvei, ele mudou o avatar. Minha garganta de repente ficou áspera. Olhando para seu novo avatar. A caixa de bate-papo de King Nan até agora. Eu engoli em seco. Ouvindo minha voz baixa e rouca. Eu volto hoje à noite, espere por mim. Ele não respondeu. Mas ele também não foi embora. A distância entre nós dois no mapa está diminuindo. Passageiros, por favor, aguardem pacientemente. Eu contei essas palavras para Shen Youvei ouvir. E repeti no grupo. Minha mãe só viu depois das 11 horas. Então vamos dormir primeiro. Deixamos a luz acesa e bolinhos para você em casa. Eu sorri e suprimi a decepção no meu coração. Quando o trem voltar a funcionar, continue falando com Shen Youvei. Finalmente começou. Você está dormindo? Ele ainda não respondeu. Quando o trem passou pela cidade nevada, flocos de neve caíram na janela. Eu compartilhei com Shen Youvei e tirei fotos para mostrar a ele. Ele respondeu com um meme. Era um que eu tinha enviado para ele. Há muito, muito tempo atrás, de cabeça de gato. Tão fofo. Eu fiquei olhando por um bom tempo. Depois, as cidades por onde passamos também tiveram um pouco de neve. O trem não acelerou muito. Atrasou um pouco. Quando peguei um táxi para a casa de Shen, a casa inteira estava escura. O sorriso no meu rosto desapareceu. O mentiroso disse que deixaria uma luz para mim? A família Shen não pode estar economizando. Nem mesmo nessa conta de eletricidade, né? Eu entrei empurrando minha mala. Cheguei a um canto da porta. De repente, alguém me agarrou. O susto me fez soltar um grito. Enquanto me defendia, recuei rapidamente. Depois de empurrá-lo para uma distância segura, imediatamente liguei a lanterna para procurar. Vi apenas uma figura quase fundida com a escuridão da noite. A testa e o cabelo preto e denso já estavam molhados pela neve e pelo vento. Assustado, ele levantou a cabeça, revelando aquele rostinho pálido, como um gatinho assustado, esperando, com os olhos semicerrados, pela piedade de uma boa alma. Desliguei a lanterna. Aproximei-me, agachei-me e olhei para ele de frente. Irmã, você estava me esperando? Eu sabia a resposta, mas perguntei mesmo assim, ansiosa para obter sua resposta. Shen Youvei assentiu, sacudindo as gotas de água do cabelo preto. Iota. Ela sempre foi fraca e doente desde pequena. Nunca dava um passo para fora de casa. O vento frio e cortante da noite de inverno fazia com que as pessoas mal conseguissem se mover. Eu não conseguia imaginar como ela conseguiu aguentar. Apressei-a para entrar em casa rapidamente. Tomamos um banho quente juntas. Depois, enroladas em roupas grossas, descemos para comer bolinhos. Shen Youvei devia estar com muito frio. Ela espirrou várias vezes seguidas. Seu nariz e articulações dos dedos estavam vermelhos. Ela se sentou ao meu lado, aceitando resignadamente os grânulos antivirais e o remédio para resfriado. Então ela curvou o dedo e limpou o nariz. Pegou o papel para estancar o sangramento nasal com alguma dificuldade. Por que você tem que ir? Eu cerrei meus lábios. Para ser honesta, eu não sei onde te ofendi. Mas você nunca me diz. Você sempre desconta em mim. Eu me sinto muito oprimida. Shen Youvei olhou fixamente para mim, como se estivesse tentando confirmar algo. Eu deixei que ela me avaliasse, tentando combinar o rosto em minha memória com o corpo físico. Uma corrente quente e desconhecida fluiu pelo meu coração. Logo ela bateu na placa para me mostrar. Ainda vai? Eu pausei, meu tom calmo. Já estou trabalhando em um novo lugar. Adotei um gatinho e estou indo muito bem. A placa de repente escorregou de sua mão, junto com algumas lágrimas que não pude reter. Meu coração estremeceu. Shen Youvei bruscamente empurrou a cadeira para trás. Tão também se virou e saiu, deixando uma silhueta apressada. Eu abaixei a cabeça e terminei um prato de bolinhos em silêncio. Depois, lavei-me e voltei para o quarto. A luz da luminária de estrelas ainda estava acesa. Eu deitei perto da beira da cama. Não estava com sono, mas ainda perguntei: posso apagar a luz? Ela não disse nada. Moveu-se e me abraçou por trás. E então assentiu. Na escuridão,
O som da respiração tornou-se claramente audível. Não sei quem perdeu o ritmo primeiro, diminuindo a distância pouco a pouco, até que a alma começou a sucumbir. Manhã. Nós nos abraçamos como gêmeos siameses. A luz do sol entrava obliquamente pelo centro das cortinas que nunca foram fechadas. Todo o quarto estava iluminado. Eu olhei para fora da janela em transe. Minha cintura de repente foi apertada pelos braços de Shen Ouvei. Virei a cabeça. Encontrei aqueles olhos bonitos como se fossem afogar alguém. Eu disse que gostava muito daqueles olhos, porque eles estão sempre em um estado nebuloso. Então, o olhar quando se olha para as pessoas é excepcionalmente focado. Nesta situação, é muito fácil fazer com que as pessoas tenham a ilusão de que estão sendo profundamente amadas. Eu me lembro da primeira vez que a beijei. Foi isso que pensei. Bom dia, irmã. Shen Ouvei curvou os cantos da boca em um sorriso. Eu sorri com minha família. Depois, como se nada tivesse acontecido, eu servi água para ela. Há algum plano para hoje em casa? Shen Ouvei balançou a cabeça. Ela nunca presta atenção ao que acontece no mundo exterior. Eu decidi perguntar à minha mãe. Mas eu não esperava que Shen Ouvei me seguisse como uma sombra. Minha mãe olhou estranhamente para trás de mim. Recém-casados. A ausência breve torna o reencontro ainda mais doce. Xiao Shua não vai sair depois dessa volta, certo? Nós, como uma família, vivemos juntos em harmonia e felicidade. Não é bom? Virei a cabeça e vi um brilho de ataque nos olhos dela. Vamos conversar quando você terminar de lidar com as coisas. O semblante da minha mãe imediatamente azedou. Então me explique. O que está acontecendo com a gatinha que você está criando lá fora? Fiquei pasma. O que tem de errado em ter um gato? Minha mãe também ficou surpresa. É mesmo um gato? Não é nenhuma universitária? Fiquei completamente sem palavras e olhei para Shen Ouvei. Você também acreditou nisso? Shen Ouvei virou a cabeça, mostrando-me uma orelha vermelha. No meio-dia do dia seguinte ao solstício de inverno, Gifu voltou do trabalho especialmente para almoçar. Antes de começar a refeição, ele me disse: ouvi dizer que você está se saindo muito bem na filial, então estou aliviado. A sede reservou para você o cargo de vice-presidente. Quando você planeja vir trabalhar? Os olhos da minha mãe brilharam imediatamente. Eu comi sem levantar a cabeça. Responsável pelo quê? Gifu disse. Vou ver se você é boa em produção ou gestão. Eu balancei a cabeça. Não tenho pressa, vou observar mais um pouco. Este jantar deixou as pessoas inquietas. Shen Ouvei foi levada para o escritório por Gifu para conversar. Minha mãe me puxou para baixo e me deu instruções detalhadas. Agora, ou você entra na empresa e assume o poder, ou me dá um neto. Qualquer uma dessas duas opções está correta. Eu assenti repetidamente, impotente. Não demorou muito. Quando de repente recebi uma chamada de vídeo no meu celular, eu escapei como se tivesse encontrado um salvador. Fui para o Jardim dos Fundos. E meio que deitei no balanço para conversar com meu colega de quarto da faculdade, Gu Xuan. Você está em Jianshen agora? Quer me convidar para jantar de novo? Você é muito inteligente, jantar e cinema. Eu pago tudo. Eu fingi ser generosa, pensando que atualmente tenho alguns negócios em que preciso da ajuda dele. Aceitei o encontro, vendo ele de terno e gravata no vídeo. Eu troquei de roupa especialmente antes de sair. Trench coat Burberry clássico. Ajeitei meu cabelo rapidamente, parada em frente ao espelho. Notei aquele rosto infantil e ingênuo atrás de mim. Abaixei a cabeça e sorri. Essa versão profunda de mim parece meu irmão mais velho. Shen Ouvei moveu levemente os olhos. O colega de quarto da faculdade que encontrei hoje à noite é muito bom. Assim que se formou, conseguiu uma oferta de uma grande empresa líder do setor. Tem trabalhado arduamente lá desde então. Agora ele tem seu próprio conjunto de percepções valiosas. Conversamos enquanto comíamos. Uma refeição demorou mais de 2 horas. Eu pensei que hoje, depois de acompanhá-lo ao cinema, achei que o momento era oportuno. Encontrei outro lugar para conversar e obter informações, começando com fofocas sobre amigos em comum. Conversamos por cerca de 2 ou 3 horas. O telefone dele tocou. Depois de atender o telefone, ele balançou o celular, constrangido. Está ficando tarde, tenho que voltar. Senão, minha namorada vai vir me matar. Reviro os olhos para ele. Que bom, mostrando afeto na frente de uma pessoa casada.
caindo na gargalhada, dizendo verbalmente que marcará outro dia. Eu o vejo partir. Peço ao garçom uma fatia do bolo de morango que estava bom. Bolo de morango para a viagem. Enquanto isso, Shen Youvei. Em apenas 3 minutos, Shen Youvei já ficou na janela 4 vezes. Olhou para o relógio 7 vezes. Após 3 minutos, vendo o ponteiro das horas apontar para as 10, nenhuma pessoa ou carro apareceu sob as luzes do lado de fora da janela. Percebendo que ele pode ter partido sem dizer adeus como da última vez, o som da respiração no ar de repente se acelerou. Não, não vá. As veias nas têmporas de Shen Youvei saltam. Li Shi também fugiu de casa com uma pessoa em seu coração. Mas as coisas na sala foram todas destruídas. Seu olhar lentamente se fixa nos 2 copos de casal no armário de coleção, sentindo como se estivesse sendo picado por uma agulha. Lágrimas escorrem dos olhos de Shen Youvei. Levanta a mão e aperta o pescoço. Ele sabe que está doente. Não há como expressar o que está no coração. No passado, eu pensava que era certo. Agora, tento desesperadamente romper as limitações físicas. O nome dele é Ji-Chun. Discando para o telefone do meu marido. Várias tentativas de falar falharam. Finalmente, uma vez, consegui emitir um som. Mas por falta de prática. A voz estava rouca e desagradável. Shen Youvei ficou irritada. Irritada por não saber como agradá-lo. Apenas causando problemas a ele. A fechadura da porta de baixo também foi trocada. Shen Youvei não consegue sair correndo. Ela ficou na porta batendo cada vez mais forte. Mais tarde, sob a persuasão e orientação de sua madrasta, Shen Youvei aprendeu a deixar mensagens de voz. No começo, ela disse para não se preocupar. Você apenas chama o nome dele. Deixe-o voltar. Xiao Xuan é meu filho biológico. Eu garanto que ele voltará. Shen Youvei considerou isso um decreto sagrado e não ficou doente. Sentou-se corretamente no sofá, segurando o telefone e repetindo essa frase repetidamente. As noites depois do início do inverno estão ficando cada vez mais frias. Está até nevando um pouco agora. Assim que saí do carro, a temperatura do meu corpo foi instantaneamente levada pelo vento forte. Eu só cheguei 2 horas atrasada. Abrir a porta foi como entrar em um julgamento. Shen Youvei estava sentada no sofá, apática. No momento em que me viu, foi como se um tronco seco encontrasse a primavera. Xiao Xuan. Senti como se estivesse paralisada. Incapaz de me mover. O bolo de morango que eu estava segurando quase escorregou dos meus dedos. Mas no segundo seguinte, uma figura voou como uma bala. Agarrou a fita do bolo e balançou-a algumas vezes na mão. Finalmente, caiu. Xiao Xuan. Eu murmurei suavemente em resposta. Um pouco inexplicavelmente. Onde você estava fazendo que até tão tarde? Shen Youvei te ligou inúmeras vezes e você não atendeu. Minha mãe e Gifu estavam sentados lado a lado. Seus olhares estavam cheios de insatisfação. Hesitante, abri meu histórico de chamadas. Estava todo em vermelho. Abrindo aleatoriamente uma mensagem de áudio e vídeo. De dentro vinha o grito rouco de Shen Youvei. Repetidamente. De repente, minhas emoções foram como uma torrente rompida. Lágrimas também jorraram. Não sei por que me lembrei da primeira vez que vi Shen Youvei. Meu coração estava inundado por um tsunami. Mas fiquei parada em silêncio, sem deixar ninguém saber. E agora, estou apaixonada por ela novamente. Mas quero anunciar ao mundo inteiro. Meu amor, na verdade, eu nunca fui embora. No 5º ano de casamento, Gifu gradualmente transferiu o poder de gestão da empresa para minhas mãos. Eu estava tão ocupada que não tinha tempo para voltar para casa. Várias vezes eu estava em reuniões na empresa às 2 da manhã. Eu podia ver que Shen Youvei tinha uma opinião sobre isso. Mas ela não é estúpida e entende as coisas. As últimas vezes que ela teve um ataque, foi porque ela erroneamente pensou que eu estava traindo. Então ela pensou em uma maneira de resolver o problema. A Xuan, traga o trabalho para casa depois do trabalho. Acho que ela deve estar sentindo falta de companhia. Então farei como ela disse. Mas eu não esperava que ela realmente pudesse me ajudar. Lidar com negócios da empresa e direção de decisões. Eu realmente olhei para ela chocada. Como se de repente tivesse descoberto um tesouro. Um rubor subiu repentinamente nas bochechas de Shen Youvei, espalhando-se rapidamente até a raiz das orelhas. Eu estudei muitos cursos por conta própria. De repente, percebi. Como pude esquecer que ela gosta de ler? Eu a abracei animadamente e a beijei sem parar.
Ela não teve tempo de se esquivar. Seus olhos negros e nebulosos brilharam. Shen Ouvei coçou a cabeça, um pouco perplexa. Você está me machucando. Estou rindo tão loucamente. O que acontecerá quando tivermos filhos? Shen Ouvei de repente ficou completamente rígida, olhando para sua barriga, incrédula. Eu gargalhei. No que você está pensando? Eu estou supondo.